Taxa Selic caiu mais 0,5%, mas mais importante do que esses 0,5% a menos de rentabilidade anual é você entender o movimento que está acontecendo na economia do Brasil nesse momento. E claro, Luciano Fernandes está aqui mais uma vez para te explicar de uma forma fácil. Vamos lá? E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Sou Luciano Fernandes e aqui eu ensino finanças e investimentos de uma forma simples. Então a gente fala de taxa Selic, economia, e você fica pensando, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver, e o meu papel é vir aqui te explicar o quanto que isso tem a ver, o quanto que isso impacta nos seus investimentos. E a gente vai ver aqui também quanto que rende, por exemplo, 10 mil reais na poupança ou nos investimentos que estão rendendo aí a taxa Selic no momento, tá bom? Mas primeiro você tem que entender então o que é taxa Selic. Toda vez que mexe a taxa Selic, eu faço um vídeo, eu explico, porque você pode estar chegando agora, tem muitos inscritos novos aqui no canal. Inclusive, sejam muito bem-vindos a galera que está chegando aí, crescendo bastante o nosso canal, agora graças a Deus e graças a você que está aí prestigiando, né? Então já dá o like, se inscreve aí. E vamos lá, é o seguinte, a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Ela é a taxa básica que ela é um parâmetro para várias coisas na nossa economia, como por exemplo, a rentabilidade dos investimentos de renda fixa ou a taxa dos financiamentos que você faz, dos juros para você comprar a casa financiada, o carro financiado, tá bom? Então, dentre outras coisas mais, empréstimos entre bancos, enfim. Mas aqui o que importa para nossa vida é quem define a taxa Selic? É o governo, é o Banco Central, através de um órgão chamado Copom, Comitê de Política Monetária, que se reúne ali 8 vezes no ano e agora foi a 7ª vez. Saiu o resultado ontem, né? Dia 1º de novembro. Ainda tem mais uma reunião esse ano, que é de 45 a 45 dias, então tem mais uma. Bom, o que vem acontecendo? A taxa Selic estava em 13,75 ao ano, vinha mantendo assim por um bom tempo, no máximo que teve aí nos últimos anos, e agora faz 3 reuniões seguidas desde agosto que vem caindo. Então nós já estamos agora em 12,25% ao ano. Como eu falei, mais importante do que essa queda de 0,5, que caiu agora de 12,75 para 12,25, isso não muda tanto. O mais importante é você saber, ó, essa queda, por que está acontecendo essa queda? Essa queda tem a ver com a inflação. Eu sempre explico isso, que a taxa Selic é uma forma indireta de o governo tentar controlar a inflação. Então, quando a inflação está muito alta, o que acontece? O governo sobe os juros. Ele sobe os juros para que as pessoas comprem menos mesmo, tomem menos crédito, façam menos empréstimos, financiem menos e comprem menos. Isso faz a economia girar menos. Isso faz as empresas da Bolsa de Valores venderem menos, né? E algumas empresas do varejo até entrarem em crise, porque as pessoas compram menos. Quando as pessoas compram menos, os produtos ficam estocados. Se os produtos ficam estocados, os preços começam a cair. Inflação começa a cair. A inflação vai caindo, 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 até que chega um ponto que está na meta que o governo quer, então o governo começa então o quê? A descer a taxa de juros, tá? Por quê? Para que a economia volte a movimentar, as pessoas voltem a comprar. Então o que você tem que entender? No momento está caindo a taxa de juros. Isso significa que ao longo dos próximos meses, ao longo do próximo ano, a economia vai movimentar mais. Tá? A despeito de um cenário externo não tão bom no momento, a economia brasileira deve movimentar mais, as pessoas devem tomar mais crédito, devem comprar mais coisas. E aí algumas coisas acontecem na sua vida que isso é importante aqui. Olha só, primeira coisa, os investimentos de renda fixa vão render menos. Então, eles estavam rendendo mais de 1% ao mês e agora passam a render menos de 1% ao mês. 1% ao mês é uma barreira meio psicológica que a gente tem na cabeça, né? Bom, 1% ao mês é bom. Então, mas agora vai render um pouquinho menos e deve render menos ainda nos próximos meses. O que vai acontecer? Normalmente o que acontece é que as empresas da Bolsa de Valores, muitas do varejo ou até de outros setores, começam a vender mais. Como eu falei, as pessoas compram mais e elas começam a ter mais resultado. E até por uma queda da renda fixa, as pessoas começam a migrar da renda fixa para a renda variável. O que acontece? Acontece que a renda variável começa a subir, as ações da Bolsa de Valores começam a subir. Normalmente é isso que acontece. É claro que isso tudo é previsão. Ok? Então nós temos uma tendência de suba da Bolsa de Valores nos próximos meses aí. Agora, o que isso significa? Que você não tem que ter mais renda fixa em carteira? Não. Você tem que entender o que eu sempre falo, que não muda o conceito. Você não pode estar mudando toda a sua carteira conforme a taxa de juros da economia. Você não pode estar mudando toda a sua carteira de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Não dá, você tem que ter uma carteira de longo prazo. Então, vamos lá. Renda fixa sempre tem que ter em carteira. É claro que se está rendendo 2% ao ano, como já aconteceu em 2020, dá uma olhada aí, rendia 2% ao ano. É muito ruim. Então é claro que você tem menos da sua carteira em renda fixa. Aí você coloca mais em renda variável. Mas deixa eu explicar uma coisa importante aqui. A maior parte dos investimentos de renda fixa que a gente tem são para a nossa reserva de emergência. E a nossa reserva de emergência, ela sempre tem que ser em renda fixa. Não importa se ela está rendendo 14% ao ano ou está rendendo 2% ao ano. Por quê? Porque a sua reserva de emergência tem que estar em renda fixa, que tenha liquidez diária e que seja segura. O que você vai fazer?
Vai pegar agora, a Selic tá caindo, eu vou pegar e vou botar minha reserva de emergência em Bitcoin. Claro que não! Bitcoin é variável e é muito volátil, é muito variável. Não tem como você colocar o dinheiro da segurança da sua família lá. Então é por definição, a reserva de emergência tem que ser em renda fixa, líquida e segura, e isso não vai mudar. O que você pode mudar é a porcentagem de renda fixa da sua carteira de investimentos. Como eu sempre explico, reserva de emergência é uma coisa, carteira de investimento é outra. Eu tô falando da carteira de investimentos, você pode diminuir sua parcela de renda fixa. Lembrando também que não adianta você entrar na renda variável quando já está subindo tudo. Também não adianta, né? Esse é o momento de você estar comprando renda variável, já venho falando há alguns meses, porque ela tem a tendência de subir. Você tem que comprar quando está mais atrativo para você comprar. Embora a minha estratégia a gente investe todos os meses, sempre, porque é longo prazo. 20 anos de prazo não vai fazer tanta diferença assim. Mas vamos ver então agora quanto que está rendendo atualmente a poupança e os investimentos que rendem 100% do CDI, como caixinha da Nubank, porquinho do Banco Inter ou CDBs com 100% do CDI. Vamos lá? Bom, então a gente vai ver aqui no iBox 6, a nossa plataforma, onde a gente tem várias funcionalidades. Uma delas são os simuladores aqui para a gente ver esses rendimentos, tá ok? Lembrando que você pode fazer seu cadastro gratuitamente nessa plataforma no link aqui na descrição, tá legal? Então você tem aí essas funcionalidades, a maioria gratuitas. Tem algumas funcionalidades que depois de 30 dias você tem que pagar e é um valor bem baixo, tá? Mas essa que eu vou mostrar aqui, que são os simuladores, é sempre gratuita para você. Tá bom? Então estamos até com uma cara nova dos simuladores aqui, dá uma olhada. A primeira coisa que a gente vai ver é o CDI, tá? O CDI já está atualizado, nossa plataforma sempre atualizada, para 12,15% ao ano. Mas Luciano, não era 12,25%? Ó, 12,25% é a Selic, ok? O CDI é muito próximo, é 0,1% a menos aqui, então vai dar 12,15%. Vamos ver quanto que está rendendo 100% do CDI atualmente, então 12,15% ao ano, mensalmente 0,96%. Então vamos ver agora quanto que vale, quanto que vai render 10 mil reais nos investimentos que tem 100% do CDI, né? Como por exemplo o caixinha da Nubank, como o porquinho da Nubank, o porquinho do Banco Inter ou qualquer CDB rendendo 100% do CDI aí, os que a gente usa para reserva de emergência, que tem liquidez diária, tá? Lembrando que esses investimentos vão descontar imposto de renda. A poupança não vai descontar imposto de renda, mas a poupança no final das contas acaba rendendo menos, mesmo que nesses outros a gente desconta imposto de renda. Quer ver? Primeira coisa que a gente vai ver então é aqui, ó, vamos fazer um cálculo de 10 mil reais, tá bom? 10 mil reais a gente coloca, não coloca mais nada no ano, ok? E ao longo de 12 meses, vamos ver quanto que vai dar. Lembrando que aqui é 12,15, ok? Então vamos calcular, ó, deu 11 mil reais 215, isso no CDI, mas a gente tem que descontar o quê? A gente tem que descontar o imposto de renda, ok? Então vamos pegar aqui, ó, sobre o rendimento, um ano vai descontar 20% sobre o rendimento do imposto de renda. Então vamos pegar o que rendeu aqui, ó, 11.215, eu coloquei 10 mil, então deu 1.215,01 vezes 20%. Então, são R$243 que eu tenho que descontar, tá? Então, 11.215,01 menos R$243. No final, eu vou ter, então, R$10.972,01. Então, esse é o valor de 10 mil reais, o que rendeu 972 líquido. Isso é líquido que caiu para você, tá bom? Os investimentos que tem 100% do CDI aí. Agora vamos ver na poupança. Vamos ver na poupança aqui quanto que está rendendo a poupança. Bom, a poupança rende atualmente, ó, ela rende 0,5% ao mês mais TR, que é a taxa referencial. Ó, você vai olhar aqui, ó, que a taxa referencial atualmente, nesse mês agora de novembro, está 0,1%. Então a poupança vai render 0,6% ao mês, tá bem? Ó, 0,6% ao mês, 0,1 mais 0,5, tá? Vai dar 7,44% no ano. Então vamos ver aqui nos juros compostos. Vamos pegar aqueles 10 mil reais, R$0 por mês. Eu vou deixar em um ano, 12 meses. E eu vou colocar aqui 7,44% ao ano. Vai dar 10.744. Então, você vê que nos investimentos que rendem 100% do CDI, eles rendem, deu 10.972 e aqui deu 10.744. Então você vê o que eu estou falando, mesmo em um ano já vale a pena você investir nos investimentos que rendem 100% do CDI e não na poupança. Agora, imagina isso ao longo de mais anos, muito mais anos, 5, 10, vai dar muito mais de diferença, tá bem? Até vamos fazer o cálculo aqui, ó, em 10 anos, por exemplo. A poupança, esses 10 mil vão virar 20.495, ok? Mas no CDI atual, que nem sempre vai ficar atual, obviamente, né? No CDI atual, que está 12,15,
Em 10 anos, esses 10 mil vão virar 31. Você vê aí a diferença de mais de 10 mil reais. Agora, o que mais importante você precisa saber é que a economia é cíclica. Eu estou sempre falando isso para meus alunos, para os inscritos no canal, seguidores no Instagram, eu estou sempre falando. A economia é cíclica, vai ter momentos de renda fixa alta, momentos de renda fixa baixa, momentos de bolsa alta, momentos de bolsa de valores em baixa. O que você tem que fazer é investir para o longo prazo. Sim, sabendo jogar um pouco com esses momentos, mas o mais importante do que tudo isso é você ter consistência nos seus aportes, investir todos os meses, ter mentalidade de longo prazo e controle emocional para não ficar mexendo no dinheiro toda hora que sobe e desce. Porque cada vez que você mexe no dinheiro e tira de um lugar e coloca para o outro, você paga taxa. Paga taxa de imposto de renda, paga taxa de administração, você paga impostos, entendeu? Então, é importante que você não fique mudando seu patrimônio a todo tempo, conforme a mudança de economia. É por isso que eu sempre falo que não precisa ficar vendo toda e qualquer política, economia, notícia e preços na bolsa de valores. Você tem que investir com qualidade de vida, você tem que ter segurança para investir e cuidar da sua família, da sua saúde, do seu trabalho, do seu propósito, do seu relacionamento com Deus, que são as coisas mais importantes, tá bom? Então, independentemente se a Selic vai cair, e ela vai continuar caindo, tá? Há uma previsão de queda para a próxima reunião do Copom, agora ainda este ano, e vai continuar caindo, provavelmente você continua investindo com seriedade, com segurança, construindo seu patrimônio, a sua liberdade do futuro, mantendo a sua qualidade de vida do futuro, sem estar com a cabeça no mercado financeiro o tempo todo. Pense nisso, seja inteligente. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!